Olá pessoal, eu vou tentar nesse único vídeo resumir todos os conceitos, principais conceitos de OO que a gente costuma se deparar aí quando está estudando esse paradigma. Ok? Para começar eu vou falar de lâmpadas. Um exemplo bastante simples, né? Provavelmente a gente tem ideia básica, né, do que é uma lâmpada, né? Tem capacidade, potência, né, tecnologia e por aí vai. No nosso caso, vamos começar de uma maneira bem simples com o que a gente entende como o estado da lâmpada, né? Se a lâmpada está acesa ou se ela está apagada, né? Para isso, eu vou dentro da classe lâmpada definir um atributo, né, inicial aí chamado acesa. Né? Observem que uma classe, ela representa uma forma, né? Um local onde a gente está descrevendo de uma maneira abstrata um conjunto de objetos. Que objetos são esses? Serão as lâmpadas. Né? Então, as lâmpadas, cada lâmpada em particular, ela é um exemplo, uma instância dessa minha classe lâmpada. Né? Então, cada lâmpada em particular. Beleza. Então aqui na classe lâmpada eu estou definindo essa estrutura geral do que cada uma vai ter. Estou descrevendo de uma maneira abstrata. E nessa classe principal, que é uma classe, na verdade, no método main, que é um método comum aí de Java para iniciar aplicações em Java, eu vou poder instanciar essa minha lâmpada. Então eu digo aqui uma lâmpada L recebe new lâmpada. Nesse momento, eu estou criando um exemplo de lâmpada. Eu poderia fazer isso quantas vezes quisesse, né? Posso vir aqui no terrível copy-paste, terrível no sentido de ele ficar reproduzindo também erros, né? Poder criar tantas instâncias quanto eu queira, né? Mas vamos no início aqui só ter um único objeto. E a partir desse objeto, eu posso, por exemplo, acessar o campo dele ali, aquele atributo que eu defini, e dizer que ela, no primeiro momento, está apagada. No segundo momento, eu posso acendê-la. Por aí vai. Né? Então, eu posso acessar aquele campo ali e mudar o estado da minha lâmpada. Perfeito? Mas para vê-la tendo alguma saída, algum resultado, eu preciso, por exemplo, imprimi-la na tela. Então, eu vou aqui... aqui eu estou criando a lâmpada, aqui eu estou setando, dizendo que o estado dela inicial é falso, e estou mandando imprimir esse objeto na tela. Vamos ver o que aparece na nossa tela no momento que eu faço isso. Eu estou aqui no diretório onde eu tenho aqueles meus dois arquivos, eu vou compilar todos eles, né? Em seguida eu vou executar o meu arquivo principal. E aí aparece um código ali um tanto estranho, lâmpada, com um códigozinho esquisito. Para esse objeto L que eu estou imprimindo. O que representa esse lâmpada, arroba, não sei o que lá. Em Java, e aí é um caso particular de Java, não tem a ver com a maneira geral como as linguagens orientadas a objetos se comportam, né? Algumas se comportam dessa maneira. Em Java, toda vez que eu defino uma classe, ela implicitamente define uma extensão para uma classe básica, que no caso é a classe mãe de todas as classes Java, que é a classe Object. Então, no momento em que eu defino uma classe qualquer, eu estou automaticamente dizendo que essa classe estende uma classe Object. E o que é estender? Aí eu estou usando o primeiro conceito básico aí, que é o conceito de herança, que é o seguinte, quando uma classe herda de outra, aquela classe que está herdando, no caso aqui a classe lâmpada, ela consegue acessar tudo que foi definido, quase tudo que foi definido na classe Object. Uma classe lâmpada a gente pode entender como um tipo particular de Object. Eu tenho o tipo geral celular e um tipo particular smartphone. Né? Eu posso pensar nessa relação de herança, né, de subtipo, para qualquer coisa que a gente tenha ao nosso redor. Né? Então, o que eu tenho ali? A classe lâmpada como uma classe particular da classe Object.
E aí, vamos dar uma olhada nesse nosso código aqui. Na verdade, quando eu chamo o print de algum objeto, o que eu estou fazendo é chamar o método toString dele em Java. Se a gente for lá no código principal e recompilar, a gente vai ver que a gente vai obter exatamente a mesma saída. Né? Então, observem que o método println ele está chamando esse println aqui está chamando essa operação toString aqui. E observem, vamos analisar aqui sintaticamente, ó, aqui eu estou acessando um campo que eu defini lá, né, na minha classe. Né? Então, L acesa recebe false. E aí eu acesso aqui, tem um L ponto novamente aqui, toString. Então, aparentemente, esse toString é alguma coisa que tem uma cara de função, porque eu tenho esse abre e fecha parênteses aqui, que é, no caso, um método, e eu tenho esse ponto indicando que isso aqui parece ser uma operação intimamente ligada a L, da mesma maneira que o acesa é um atributo ligado a L. Sendo que acesa eu vejo aqui explicitamente, e o toString eu não vejo. Eu não vejo por quê? Porque ele está definido em uma outra classe. Ele está definido numa classe do qual a classe lâmpada está herdando, nesse caso aqui, implicitamente. Eu não preciso colocar isso aqui em Java e automaticamente a lâmpada está estendendo, ela está herdando, ela está especializando essa classe object aqui. Então, se eu quero que minha saída seja diferente, por exemplo, que eu exiba o status da minha lâmpada, eu preciso reescrever esse método, eu preciso redefinir esse método string aqui na classe lâmpada. Então a gente precisa vir aqui e fazer isso aqui, ó, public string toString, que é exatamente como a operação toString está definida na classe object. E aqui eu vou definir de uma maneira condicional. Aqui eu vou montar uma expressão para ficar bonitinho. A lâmpada está, e aí eu vou montar uma condição da seguinte maneira. Eu vou checar o meu campo acesa. Se ele tiver true, eu vou colocar a palavra acesa. Se ela tiver apagada, eu vou colocar... se ela tiver false, eu vou colocar a mensagem apagada. Perfeito? Então esse método string ele me retorna uma string que representa o estado daquele objeto. Com isso, tendo definido esse método toString, eu venho para a minha tela, recompilo o meu código. Opa, maisinho aqui. Aqui eu tenho uma... Essa expressão aqui, na verdade, termina aqui, né? É a minha expressão condicional. E agora, quando eu executo, ao invés de aparecer aquele código estranho lá, com que é o comportamento padrão do método toString da classe Object, que é imprimir o nome da classe, um arroba e um código ali, que é, na verdade, a representação hash daquele meu objeto, o que eu tenho agora é a string que eu acabei de montar. Olha lá, a lâmpada está apagada. Perfeito? Então, com isso, o que a gente acabou de ver aqui, que eu reescrevi, vou colocar aqui, comentar aqui, redefinição do método toString da classe Object. Eu estou comentando esse código todo porque eu vou colocar ele lá no meu GitHub e eu vou botar o link no comentário desse vídeo e vocês vão poder acessar e ter esse arquivo completo até o final. Ele vai começar a crescer. Né? Então aqui eu tenho herança, aqui eu tenho os atributos da minha classe. Né? No caso ali, por enquanto, só tem esse estado, né? Que é se ela está acesa ou não. E eu tenho uma operação aqui para exibir o estado da minha lâmpada. Perfeito? Ótimo. Uma lâmpada, a gente sabe, ela pode possuir, a gente falou de várias características, né? Vamos colocar mais algumas, né? Para enriquecer um pouco o nosso exemplo. Então eu tenho, por exemplo, o tipo da lâmpada, se ela é uma lâmpada de LED, se ela é incandescente, se ela é fluorescente.
e vamos colocar, por exemplo, um inteiro para representar a potência da lâmpada, né? A quantidade de watts que ela possui. Eu sei que a gente sabe que isso varia, né, em função do tipo de lâmpada que há uma relação de equivalência, mas vamos ignorar isso um pouco, vamos imaginar de uma maneira geral. A lâmpada tem 40 watts, 80 watts, 100 watts, por aí vai. Perfeito? Então, no momento que eu defino esses campos aqui em lâmpada, eu posso vir aqui, da mesma maneira que eu mudei o atributo indicando que ela ainda não está acesa, eu posso falar do tipo dela, por exemplo, dizer que ela é do tipo LED e informando a potência dela. Vamos botar aqui 60. Para isso surtir efeito lá na minha saída, eu preciso vir aqui e alterar esse meu método toString, né? Para ele exibir mais informações, né? Então eu venho aqui e vamos colocar a lâmpada está acesa, vamos concatenar mais strings aqui, é do tipo L não this, né? Já vou comentar esse this aqui, que ele apareceu ali e eu não expliquei. É do tipo tal. E possui potência de L.potência, ou L. L é o que eu estou usando lá na... watts, né? Que normalmente é a unidade de potência usada para lâmpadas. Perfeito, vamos só rodar para ver se eu não cometi nenhum erro. E aí tá lá, a lâmpada está apagada, é do tipo LED e possui potência de 60 watts. Perfeito? Essa questão do this aqui, basicamente, quando eu tenho dentro de uma classe lâmpada, dentro de algum método, esse nome this, esse símbolo this, ele representa o método ao qual essa operação foi aplicada. A gente consegue enxergar o this bem quando eu olho aqui para o meu uso, né? Eu tenho aqui L.toString. Então, eu estou chamando a operação toString. A execução da operação toString, chamada nesse ponto aqui, vai acontecer sobre o contexto, ou seja, usando o objeto L como objeto de interesse ali, o objeto no contexto no qual essa operação vai ser aplicada. Então, toda vez que eu falo de this, eu falo de L. Então, como eu tenho L aqui com seus valores, sempre que eu falar de this, aqui eu estou falando desse objeto. Porque eu poderia criar uma segunda lâmpada, e aí essa segunda lâmpada, no momento que chamasse o toString, teria que se referir aos campos dessa segunda lâmpada, e não dessa primeira que eu criei. Perfeito? Então eu tenho aqui os 3 campos. Se a classe tivesse 10 campos, isso ia me dar um certo trabalhinho, ficar escrevendo longamente, né? Seria mais interessante, por exemplo, eu poder criar a lâmpada. Vamos criar uma segunda... ou vamos criar a própria lâmpada dessa maneira aqui, ó, indicando... na chamada do construtor, na chamada desse new aqui, na criação do objeto, eu já passar os valores que ele vai assumir, né, que o objeto vai possuir. Só que para isso aqui acontecer, eu preciso aqui na minha classe criar um método especial, que é um método que auxilia na construção de objetos daquela classe. Em orientação a objeto, esse método que auxilia a construção de objetos é chamado de construtor. E em Java, como em várias outras linguagens, um construtor nada mais é do que um método que possui o mesmo nome da classe. Então eu tenho aqui a classe lâmpada, estou criando um método com o nome lâmpada. Esse método ele vai ter que receber, esperar como parâmetro esses valores aqui, né? Que é o quê? O valor do estado da lâmpada. Então vamos lá colocar boolean estado, o tipo, né? Boolean tipo, e a potência. Boolean
potência. Aqui ficou... O vídeo está apertado aqui, mas vamos descer só a linha para vocês perceberem. Está lá, boolean potência. E aí eu preciso fazer as atribuições, né? E aí, observem que aqui para o acesa, né, que é o que eu coloquei, vou colocar o estado, this.tipo recebe tipo, e aí observem o interessante do uso do this, né? Esse tipo aqui eu estou falando do parâmetro, né? Enquanto que o this.tipo não, é o objeto que está sendo criado, né? Então o this é interessante para separar e não haver confusão aí de qual variável aqui está se referindo, né? A mesma coisa vale aqui para potência. Aqui eu estou eu estou me referindo ao campo do objeto, e aqui é o parâmetro que está sendo passado, que é no caso esse valor 60 aqui. Perfeito? Então, tendo criado essa operação, esse construtor aí que nos auxilia na construção de lâmpadas, eu posso vir aqui e chamar exatamente como eu fiz. Então vamos compilar lá e ver se a gente obtém a mesma saída. Opa! Tipo incompatível. Eu posso ter confundido um pouco aqui. A lâmpada... Ah, que aqui não é booleano. Ih, eu coloquei tudo como booleano, olha que loucura. Aqui é um inteiro e aqui é uma string, né? Tem que respeitar os tipos, obviamente, né? Agora, rodando o nosso programa, observem que continua aparecendo as mesmas informações, mas eu consegui, com o construtor, criar meu objeto de uma maneira um tanto mais compacta. Perfeito? Então eu tenho meus atributos aqui eu tenho o meu construtor, né? Como eu falei. Auxilia na construção de objetos. E aqui eu tenho o método string que redefine o de lá de cima. Ótimo. Agora, vamos pensar no seguinte. Vou criar um quarto campo aqui só para ilustrar uma coisa interessante. Um novo conceito, né? Vou criar um campo chamado funcionando, que indica se a lâmpada está funcionando ou não. Tá? Então vou criar esse atributo aqui, e aí se eu quero que esse atributo ele seja passado na inicialização, eu preciso vir e colocar o atributo aqui no parâmetro e fazer a atribuição correspondente, exatamente como eu fiz com os outros atributos. Certo? Perfeito. E para eu ter esse status aparecendo, eu preciso aqui também e colocar mais informação, né? Vou deixar aqui what e vocês já vão entender. Vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar novamente. Como esse campo funcionando ele é um booleano, eu vou colocar uma condição similar àquela que eu coloquei lá para acesa. Vou colocar uma expressão condicional, né? Se estiver funcionando, ou melhor, vou até inverter aqui, vou botar uma negação. Se não estiver funcionando, eu coloco um não. Isso aí. Se estiver funcionando, eu não coloco nada. Coloco um vazio. Então vai aparecer a seguinte frase, ó. Se tantos atos e aí eventualmente a palavra não ou nada está funcionando, certo? Vamos ver como é que fica a saída para a lâmpada que a gente já possui. Eu preciso aqui, como o meu construtor passou a ter um parâmetro a mais, né, que é esse último campo indicando se ela está funcionando ou não. Então posso vir aqui e, por exemplo, indicar que a lâmpada está funcionando, certo? Vamos ver lá a nossa saída. E agora aparece, a lâmpada está apagada, é do tipo LED, possui potência de 60 watts e está funcionando. Sobrou um espaçozinho a mais ali, mas é exatamente o que a gente queria, né?
ou não, ou está funcionando. Perfeito. Mas exatamente essa saída aqui é o que a gente queria. Perfeito? Agora vamos pensar o seguinte, eu vinha, por exemplo, alterando os campos. Olha que coisa estranha que eu posso fazer. Aqui eu disse que a lâmpada está apagada e ela está funcionando, né? Eu posso vir aqui. Da mesma maneira que eu acessava os campos, aqui eu vou acessar o campo explicitamente. Eu vou dizer que a lâmpada está acesa e vou dizer que ela não está funcionando. Olha que esquisito. Funcionando, recebe falso. Eu disse, aqui eu estava inicializando de uma maneira aparentemente razoável, né? Ela está apagada e está funcionando. Aqui eu estou dizendo que ela está acesa e não está funcionando. Vamos ver se eu consigo imprimir isso. Compilei. A lâmpada está acesa, é do tipo LED, possui potência 100 watts e não está funcionando. Olha que coisa esquisita, né? Então, como é que pode uma lâmpada estar acesa e não está funcionando, né? Então, o que eu estou alertando vocês é que aqui eu criei uma inconsistência. E o paradigma OLE surgiu numa época lá, desde C++, na verdade surgiu bem antes, né? Mas virou mainstream, né? Passou a ser utilizado massivamente com C++ e Java. Uma das motivações da programação O era permitir que sistemas mais seguros pudessem ser construídos. Sistemas mais seguros, leem sistemas onde inconsistências ocorrem com uma menor frequência. Então, eu tenho que ter uma maneira em O de controlar para que isso aqui não aconteça, certo? E como é que a gente pode fazer isso? Beleza. Primeira coisa observem que no paradigma O, eu preciso ter claramente essa visão do que é o meu sistema e do que é o uso do meu sistema, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Pensem, por exemplo, no sistema bancário. Eu tenho aqui tudo que é informação dos bancos, desde o RH daquele banco, todos os seus clientes, os seus históricos e por aí vai. E aqui eu tenho um exemplo de uso. Por exemplo, eu posso ter o meu aplicativo em que eu acesso meus dados bancários. O aplicativo ele é só uma visão do sistema que é muito maior. Se eu for num caixa automático, eu tenho uma outra visão de um sistema que é muito maior, né? Então, nessa parte aqui de baixo, eu tenho uma visão do meu sistema, uma manipulação dele. E aqui em cima eu tenho aí todas as minhas regras de negócio, todas as minhas situações e condições sendo codificadas. Perfeito? Então, eu preciso fazer com que o uso seja mais controlado. Eu não posso permitir que durante o uso alguém crie uma inconsistência. Isso aqui seria algo como, por exemplo, você ir no seu caixa automático e poder sacar muito mais dinheiro do que o que você tem em saldo, né? Isso vai gerar uma inconsistência porque você não tem aquele dinheiro, né? Então, precisa haver uma segurança aí no controle das operações, né? No caso do banco ou no caso nosso aqui das lâmpadas. Perfeito? Então, como é que a gente vai fazer isso com o sistema? A primeira coisa é, por exemplo, proteger, encapsular a maneira do acesso a campos que eu estou considerando aí como chave, que são os campos que estão permitindo essa inconsistência, que é o campo aceso e o campo funcionando, né? Com isso, no momento em que eu coloco essa palavra private aqui, vamos tentar, deixa eu salvar o arquivo, vamos compilar os nossos arquivos. Opa, não perfeito, exatamente. Eu queria causar o erro. Né? Observe aqui, na linha 9 e na linha 10 da classe, do arquivo principal, né, lá da classe principal, está dizendo que acesa e funcionando tem acesso privado em lâmpada. Ou seja, o compilador de Java está dizendo que a gente não pode mais fazer esse acesso aqui. Ou seja, eu não posso mais diretamente acessar os campos acesa e funcionando. Isso já foi o primeiro passo. Mas, obviamente, quem usa o meu sistema vai querer alterar o estado da minha lâmpada, vai querer acendê-la ou apagá-la, né? E como é que a gente faz isso? Então, da mesma maneira que eu criei um campo privado aqui acesa,
Eu vou definir logo aqui em cima mesmo, para ficar próximo. Eu vou definir um método acender, e esse método acender ele vai mexer no campo acesa e vai colocá-lo como true. A mesma maneira, eu posso criar um apagar, né? A lâmpada que vai... Vamos só colocar alguns comportamentos padrões, tá? Da mesma forma, o campo funcionando, eu posso queimar a lâmpada, né? O queimar a lâmpada é pegar e fazer o campo funcionando, receber false. E a operação consertar é pegar e fazer esse campo funcionando valer true. Perfeito? Então eu criei 4 operações básicas aqui, 4 métodos, né, para alterar esses campos. Observem que eu precedi esses métodos com a palavra public. Isso indica o quê? Que eu estou não permitindo que esses campos acesos e funcionando sejam acessados externamente à classe lâmpada, mas eu estou permitindo uma maneira que esses campos sejam acessados, né? Então, agora, aqui, ao invés de chamar L acesa, eu vou chamar L acender. E da mesma maneira, aqui eu queria queimar a lâmpada, né? Eu venho e coloco queimar. Perfeito? Se a gente for lá para o nosso código, a gente vai ver que agora ele volta a funcionar, mas vai voltar a ter... Opa! Eu preciso recompilar... Ah, aqui não está salvo. Esqueci de salvar. E na hora que eu executo, a lâmpada está acesa e não está funcionando. Então a inconsistência continua existindo, mas pelo menos eu consegui alterar, né? Não faria sentido eu não conseguir alterar o estado da lâmpada de fora dela. Perfeito? Beleza. Mas eu não quero que a inconsistência aconteça. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar um pouco a lógica dessas operações, pelo menos de algumas delas. Por exemplo, eu só vou acender a lâmpada se a lâmpada estiver em funcionamento, né? Então vou verificar aqui, ó. Se ela está funcionando, se funcionando é true, então eu permito que ela seja acesa. Porque se ela estiver queimada, se ela não estiver em funcionamento, eu não vou permitir que ela seja acesa em nenhum momento, certo? A mesma coisa com respeito a queimar, né? Quando uma lâmpada queimar, se ela estiver acesa, ela tem que deixar de estar acesa. Então eu posso vir aqui e acessar diretamente o campo acesa, e colocá-lo como falso, né? Porque aí eu vou apagá-la se ela estiver acesa, ou eu posso ir e chamar o método apagar, que é até mais recomendável em termos de representação O, que é exatamente o que está acontecendo aqui em cima, porque eventualmente eu posso inventar uma lógica diferente para controlar essa operação, e aí automaticamente essa operação queimar já está incorporando essa lógica, né? Então, quem sabe apagar é o método apagar, então eu simplesmente vou e altero ele lá. Perfeito? Tendo feito isso, agora, quando a gente roda o nosso programa, vamos lá compilar e rodar. Agora, no momento, a lâmpada está apagada, é do tipo LED, possui 60 watts e não está funcionando. Ou seja, essa operação de acender a lâmpada aqui, ela não teve sucesso. Não teve sucesso por quê? Porque, na verdade, ela teve sucesso, eu consegui acender nesse ponto, mas eu queimei a lâmpada aqui, então ela muda o status do funcionando para falso, e se ela está acesa, como era o caso aqui, ela passa a estar apagada. Perfeito? Então isso foi bastante interessante, porque observem que eu poderia ter várias lâmpadas aqui no meu sistema, e se eu continuasse permitindo que, primeiro,
esses meus campos acesa pudessem, imagina aqui uma L2, poderia ter essa situação aqui acontecendo em vários momentos ao longo do meu sistema. E eu teria que varrer todo o meu sistema e ficar buscando por essas ocorrências. Isso aí daria um trabalho bastante grande. Então, no momento em que eu crio métodos e eu obrigo que o usuário do meu sistema, ele só consiga alterar o estado através desses métodos que eu estou definindo, eu estou tornando o meu sistema mais seguro, menos suscetível a inconsistências como essa. Né? É como se eu tivesse um termo bastante comum aí, hoje, em termos de sistema, no momento em que eu estou escondendo os atributos aqui, dizendo que é privado e tornando alguns públicos, esses públicos eles estão virando a API dessa minha classe. Né? Então é uma maneira, eu estou dizendo para o mundo externo, a classe Lambda, que operações, que comportamento eles conseguem acessar, certo? Então, esse é um conceito aí bastante importante. A API não tem tanto a ver com programação raw, mas obviamente a gente consegue a relação, né, entre esses conceitos. Perfeito? Então, óbvio, essa questão do aspecto aqui do público e privado é o que a gente chama de encapsulamento. Então, vamos colocar aqui. Acesa e funcionando estão encapsulados, ou seja, encapsulamento é essa capacidade da gente ter de omitir para o mundo externo alguma coisa que eu queira controlar de dentro da minha classe. Perfeito? Agora, pessoal, vamos imaginar que a gente queira definir um novo tipo para esse nosso sistema chamado de luminária. Então, venho aqui, vou criar uma nova classe com o nome luminária. E uma luminária a gente sabe muito bem. Uma luminária a gente sabe muito bem, ela é. Deixa eu salvar aqui para ter o highlight aqui do Java, ele fica. Para ter a coisa coloridinha, né? E uma luminária a gente sabe muito bem que ela é composta de um conjunto de lâmpadas, né? Ela pode ter várias lâmpadas. Então, para isso, eu vou criar aqui uma lista de lâmpada. Diminuir um pouquinho o volume. Uma lista de lâmpada. Vou dar um nome de lâmpadas, pura e simplesmente. Para eu usar essa lista aqui, eu preciso importar do pacote Java útil, que é um pacote que tem todas as coleções de Java, né? Coleções como lista, pilha, fila, né? Por aí vai. E para poder auxiliar, da mesma maneira que lá em Lâmpada eu criei um construtor, né? Para auxiliar a construção de lâmpadas, para luminária, como também é uma outra classe, é bastante padrão aí na programação OO a gente criar construtores para auxiliar a gente na construção de objetos. Então eu vou aqui criar uma luminária. A princípio eu não vou passar nenhum parâmetro para ela, mas eu vou simplesmente alocar espaço para poder inserir objetos nessa classe, nessa lista. E eu estou usando classes, interfaces aí bem padrões, no caso o list e o ArrayList. O ArrayList como uma classe bastante comum aí em implementações. A gente fala um pouco mais dela a seguir. Beleza? Então, eu criei a classe luminária e a ideia é que eu consiga adicionar objetos dentro dessa minha classe, né? Beleza. Então, como a gente vai fazer isso? Vou criar aqui uma segunda lâmpada. Vamos dizer que ela está apagada também. Ela também é do tipo LED. Vamos dizer que ela tem 80 watts, só para diferir um pouco. E que ela também está funcionando. Perfeito?
Com isso, agora eu consigo criar uma luminária, vou chamar ela de lume, e adicionar lâmpadas dentro dessa luminária. Para isso, eu preciso ir lá, dentro de lume eu tenho o atributo lâmpadas, né? Eu tenho o atributo lâmpadas, e se a gente olhar a documentação de lista, eu tenho um método add para adicionar lâmpadas. Então eu posso fazer isso aqui para L e a mesma coisa para L2. Então agora essas duas lâmpadas que eu criei fazem parte da minha luminária, né? Essa maneira aqui de manipular a lista diretamente, ela é possível, mas observando aquela questão que aconteceu com lâmpada, da inconsistência que a gente permitiu que aparecesse lá no caso dos atributos acesa e funcionamento, é uma boa prática essa questão do encapsulamento aí das estruturas internas das classes, né? Então, ao invés de chamar diretamente a classe lâmpada, a lista lâmpadas aqui, que é um atributo da classe luminária, é mais elegante a gente pegar e, vou colocar aqui em cima, para não afastar tanto, eu vou criar, por exemplo, a operação adiciona lâmpada, que recebe uma lâmpada como parâmetro, e simplesmente eu vou adicionar essa lâmpada que está sendo passada por parâmetro na minha lista, né? E aí, com isso, essa operação aqui, ao invés de eu ter que saber qual é o nome, lâmpadas e a AD e tudo mais, eu simplesmente, como eu estou criando a classe luminária, eu venho e adiciono. Eu chamo a operação que eu acabei de definir, né? Então, de alguma maneira, eu estou encapsulando a manipulação daquele atributo lâmpadas que está definido ali em luminária, né? Perfeito. E aí a gente pode aqui fazer uma impressão, né, exatamente como a gente fez aqui de lâmpada, de L, eu posso imprimir a luminária, né? E aí, novamente, se eu vier e simplesmente chamar a lume é o objeto aqui de luminária. Se eu chamar o método toString, como na classe luminária não tem uma operação toString, então ele vai chamar o toString da superclasse, no caso da classe object, que é aquela implícita, né? Como a gente falou lá em lâmpada, na classe lâmpada. E aí eu vou ter aquela impressão do nome da classe, arroba, o hash do objeto. Como eu não quero isso, eu quero uma impressão bonitinha, então vou vir aqui e vou implementar o método toString, exatamente como a gente fez lá em lâmpada. Só que aí, o que eu tenho? Eu tenho várias lâmpadas, né? Então, vamos fazer uma saída um pouco diferente aqui. Eu vou criar uma string saída e vou dizer o seguinte. Esta luminária, vamos colocar um textinho bem humano, né? Esta luminária possui tantas lâmpadas. Vamos colocar aqui o tamanho. O tamanho é uma operação size que tem lá em lista. Essa luminária possui tantas lâmpadas e seus estados são. E aí o que eu vou fazer? Eu vou listar cada estado da lâmpada que eu possuo, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou percorrer a minha lista, né, de lâmpada, e eu vou usar uma forma compacta aqui de Java. Para cada lâmpada L dentro daquele conjunto ali, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a versão string dessa lâmpada e vou concatenar com a minha saída, que é a variável que eu acabei de declarar ali dentro de toString. Então, saída recebe saída mais L toString. Vou colocar aqui um
uma separação, /n, para ele ir pulando de linha, né, entre as lâmpadas. Perfeito? Então essa aqui vai ser, a saída é a variável que contém a versão string de uma luminária, que é o estado dela, quantas lâmpadas ela possui e qual é o estado de cada lâmpada, né? Então com isso eu vou retornar aqui a variável saída. E vamos lá, eu vou comentar essa impressão aqui da primeira impressão para ficar só a impressão da luminária, né? Vamos ver o que aparece na saída. Beleza. E aí, quando a gente executa, aparece lá, essa luminária possui duas lâmpadas e seus estados são: a lâmpada está apagada, é do tipo LED e possui potência de 60 watts e não está funcionando. A outra lâmpada está apagada, é do tipo LED, possui potência 80 watts e está funcionando. Vamos ver se lembra aqui no código, mas eu acho que é isso mesmo, né? Ó, a primeira lâmpada, ela está apagada e está funcionando, só que eu queimei ela, né? E aí ela passou a não funcionar. Que é o não está funcionando aqui. E a segunda, eu só criei, disse que ela estava funcionando, que ela estava apagada e perfeito. E não alterei nada, então essa impressão aqui fez exatamente a exibição do status das lâmpadas. Perfeito? Ótimo. Agora, a gente poderia pensar no seguinte. Vamos imaginar que eu queira criar um cômodo. Eu poderia criar um cômodo, eu estou imaginando como sendo um ambiente. Vou criar ambiente, vamos falar a palavra ambiente de maneira geral. E um ambiente, ele pode possuir tanto lâmpadas comuns quanto luminárias, ou seja, conjuntos de lâmpadas que estão juntas ali, né? Então, eu poderia, por exemplo, da mesma maneira que eu criei lâmpadas lá dentro de luminária, eu posso pensar em criar um ambiente. Eu estou criando como uma variável, eu podia criar como uma lista, tá? Eu vou criar como uma variável aqui só para ficar curtinho, para simplificar o vídeo. Ambiente, se eu coloco ele do tipo como uma lista de lâmpadas, observem que a classe lâmpada está perfeito, né? Ela vai criar objetos do tipo lâmpada. Agora, a classe luminária, ela não é uma lâmpada, né? Se a gente olhar a assinatura dela aqui, eu não estou falando nada. Ela tem um conjunto de lâmpadas dentro, mas ela não é uma lâmpada. Ela é, no máximo, um object, que, novamente, só para a gente não esquecer aí, é aquela herança implícita que ocorre com todas as classes de Java, né? Então, luminária é uma classe por si só, que no máximo ela é do tipo object. Opa, aqui eu botei um S a mais, né? Ela é do tipo object, então ela nunca é lâmpada. Então não vou poder aqui, ó, se eu declaro isso aqui, vamos ilustrar aqui, vou criar uma terceira lâmpada para a gente ilustrar isso que eu estou querendo comentar. Lâmpada L3 recebe new lâmpada. E eu vou dizer que essa lâmpada ela está apagada. Vamos dizer que a lâmpada está acesa. Vamos começar assim. Ela é do tipo fluorescente. Tem 100 watts e está funcionando. Perfeito? Então criei essa lâmpada 3. Esse ambiente aqui eu consigo adicionar. Vou colocar esse add aí, que é a operação de lista, né? Eu consigo adicionar a lâmpada, mas provavelmente eu vou ter dificuldade para adicionar a luminária, né? Vamos comentar aqui antes e vamos compilar lá, ver se o código compila. Compilou, opa, new array list. Ah, tá, faltou o import aqui, porque eu estava com o import lá na luminária, eu tenho que colocar o import aqui também na classe principal, né? Então, tendo colocado, a gente vai lá e compila, e o código compila tranquilamente. Agora, se eu venho e coloco luminária, o compilador vai
e reclama, nossa, a reclamação ficou, tá aqui em cima, né? Indicando que a lista ela é do tipo lâmpada, a minha coleção que eu estou trabalhando do tipo lâmpada, e eu estou adicionando alguém que não tem relação com lâmpada. Na verdade, a relação de luminária com lâmpada, ela tem um atributo que é um conjunto de lâmpadas, mas ela não é uma lâmpada, né? Uma possibilidade para contornar isso seria, por exemplo, eu dizer que lâmpada que luminária estende lâmpada. Luminária sendo do tipo lâmpada, eu vou poder adicionar dentro dessa minha lista aqui, que é do tipo lâmpada, né? Agora, esse caso aqui, a gente ia ter que analisar a seguinte situação. Uma luminária, ela tem alguns comportamentos parecidos, né, com lâmpada, por exemplo. Eu acendo uma luminária, eu apago uma luminária, né? Agora, por exemplo, queimar uma luminária, eu posso pensar, e depende da lógica do meu negócio, né? Eu posso pensar em queimar a luminária como sendo queimar todas as lâmpadas, mas se for queimar uma lâmpada sim e outra não, a operação queimar eu vou ter um pouco de dificuldade de codificá-la ela aqui em luminária, né? E outra coisa, por exemplo, potência. Vamos pensar numa situação mais simples. Uma lâmpada ela tem uma potência específica. No caso de uma luminária, e quando eu digo que a luminária estende lâmpada, eu vou aqui dentro poder falar do campo potência, que é um campo que está sendo herdado. Mas o que é a potência de uma luminária? Aí a coisa começa a ficar um pouco mais esquisitinha. Então, a luminária ela tem alguns comportamentos parecidos com a lâmpada, mas ela não é uma lâmpada. Assim, ela não tem todas as características de uma lâmpada. Não posso dizer claramente ali que uma luminária ela é uma lâmpada, né? Então, como fazer isso, né? Vamos pensar um pouco. A primeira coisa, antes de caracterizar bem, da mesma maneira que eu imprimi a informação da luminária, vamos implementar o que eu acho que é parecido lá com lâmpada, né? Por exemplo, eu falei que eu posso acender e apagar. Então, numa luminária, o que seria acender? Acender a luminária. Seria acender todas as lâmpadas que ela possui, né? Então eu posso aqui, da mesma maneira que eu fiz o for lá dentro do toString, eu posso vir para cada lâmpada e acendê-la, né? A mesma coisa para apagar, né? Apagar uma luminária, perdão, é apagar todas as lâmpadas dessa luminária. Então eu estou percorrendo aqui o conjunto das lâmpadas que cada uma possui e estou fazendo a operação correspondente. Aqui eu implementei essas operações que são as parecidas com lâmpada, né? Mas a gente viu que, por exemplo, falar de potência de uma luminária é um negócio meio esquisito. Uma possibilidade, como eu vi que esses são comportamentos comuns, eu poderia ter um tipo que descreve comportamentos. E isso existe em orientação a objeto, e uma das maneiras é quando, por exemplo, a gente define uma interface. Então eu vou definir aqui uma interface chamada ilâmpada. E uma interface é um tipo onde eu descrevo comportamentos gerais de uma maneira super abstrata, ou seja, eu não vou colocar comportamento, pelo menos não num primeiro momento. Eu só vou dizer de uma maneira geral o que eu espero que alguém que seja do tipo lâmpada, aí eu estou botando o i lâmpada para dar essa ideia, né? Ou vou colocar alguém assim iluminável, né? Como sendo a lâmpada. E a gente viu aqui, por exemplo, que esse comportamento de acender e apagar, ele é compartilhado por lâmpadas e luminárias, né? Então, eu vou aqui e dizer que ser iluminável é ter a capacidade de acender e apagar. Perfeito? Observe que eu não estou dizendo como é que essas coisas vão acontecer. Eu estou dizendo que elas podem acontecer. Vou salvar essa interface aqui, né? Esse tipo super geral, iluminável. Ótimo. E
de que maneira isso resolve um pouco esse meu problema aqui de modelagem do meu ambiente? O que eu vou fazer é que, ao invés de agora de o ambiente ser do tipo lâmpada em particular, eu vou dizer que ele vai conter objetos que são ilumináveis. E aí, para eu poder adicionar uma lâmpada ou uma luminária, elas vão ter que ser, ambos aqui vão ter que ser compatíveis com esse tipo iluminável. E como é que eu os torno compatíveis? Eu vou na classe luminária e digo que ao invés de ela estender, na verdade ela vai continuar estendendo o object, né? Mas eu vou dizer que ela implementa esse tipo iluminável. A mesma coisa para a lâmpada. Lâmpada também vai para a gente agora aqui implementar esse tipo iluminável. Perfeito? Então, no momento em que eu digo que luminária e lâmpada implementam esse tipo iluminável, ou seja, tem a capacidade de acender e apagar, eu consigo adicioná-los aqui no meu ambiente, como eu estou fazendo aqui. Perfeito? Então, agora eu consigo, por exemplo, percorrer todos os objetos ilumináveis desse meu ambiente. Eu consigo percorrer todos esses ilumináveis e fazer algo como, por exemplo, ir acender. Né? Vamos compilar o nosso código para ver se eu não estou cochilando com nada. Né? Então o código está compilando tranquilamente. Continua lá exibindo o que exibia, né, o status da luminária, que é a única coisa o último print meu aqui, né? Mas aqui aparece uma coisa um tanto interessante e que a gente é uma das questões que eu considero mais importantes de orientação a objeto, que é o polimorfismo. Esse método, essa chamada do acender, ela é polimórfica. O que isso quer dizer? Observe o seguinte, eu estou aqui adicionando uma lâmpada e adicionando uma luminária. A luminária, ela tem um método acender aqui que o comportamento dela é o quê? Ter que acender todas as lâmpadas que ela possui. A lâmpada, ela tem um método acender que é pura e simplesmente acender a lâmpada desde que a lâmpada esteja funcionando. Então tem uma lógica aqui interna, né, embutida dentro de lâmpada, que luminária acaba implementando porque ela está chamando lâmpada. Para cada uma das lâmpadas da luminária, isso aqui tem que valer. Perfeito? No momento em que eu digo que o meu ambiente ele é do tipo iluminável e eu adiciono lâmpadas, a chamada dessa operação acender aqui vai variar em função do tipo do objeto que eu estou chamando. Se o meu objeto for uma lâmpada, eu vou estar chamando essa versão aqui da operação acender. Se o objeto for uma luminária, como é o caso desse lume aqui, essa versão de acender vai ser chamada. Então, nessa única linha, eu tenho dois tipos de chamada acontecendo. E poderiam ter inúmeros. Basta o quê? Que eu criasse outros tipos que implementassem esse comportamento geral aqui, que é o comportamento iluminável. Uma coisa que eu não falei, mas que é super importante, necessariamente as classes que implementam uma interface, elas precisam implementar todas as operações que estão previstas para aquela interface. Né? Então, se eu pensar em algum comportamento que tenha em lâmpada e que eu queira que também tenha em luminária, eu coloco essa previsão aqui no iluminável. Né? E aí eu passo a ter esse comportamento. Né? Vamos aqui somente... Eu podia ter criado uma classe, né, para ficar mais interessante, mas vamos imprimir
Vamos imprimir essa lista, né, que eu acabei de Vamos ver se a gente consegue imprimir os objetos assim, ou se ele vai, provavelmente ele vai reclamar, né? Vamos ver. Olha, opa, apareceu muita coisa aqui. Vamos comentar os prints para ficar claro o que está. Vamos deixar só esse print aqui. Nesse print, o que eu estou imprimindo? Eu estou imprimindo L3, que é uma lâmpada que está acesa e que ela está funcionando, e estou imprimindo a luminária. A luminária, lembrando, ela tem L e L2, que tem as informações que estão lá em cima, né? Então, estou imprimindo todos esses objetos. Vamos compilar de novo. E aí, observem, eu imprimi, ele primeiro começa exibindo uma lâmpada, dizendo que ela está acesa, tipo fluorescente e tem potência de 100 watts. Então foi a primeira impressão, foi o L3. E em seguida ele está imprimindo a luminária. Então ele está falando aqui, ó, a luminária tem duas lâmpadas e seus estados são: a lâmpada está apagada, é do tipo LED, não está funcionando, e a outra está acesa, do tipo LED, possui potência de 80 watts e está funcionando. Então observem que esse acender... Vamos fazer o seguinte, para verificar que esse acender está funcionando mesmo, vamos colocar todas as lâmpadas como falso inicialmente. L2 está falso, L2 está falso. Todas vão estar funcionando, então está todo mundo como true. Esse último campo aqui, e como falso o campo inicial. E vamos verificar se esse método acende todas as lâmpadas, né? Então vamos lá. E aí a gente observa, ó, a lâmpada primeira está acesa, da luminária a lâmpada está apagada, porque não está funcionando. Eu esqueci de apagar o método queimar, né? Eu queimei alguma lâmpada aqui em cima, aqui, ó. Então vamos apagar e não vamos queimar a lâmpada, senão o exemplo não funciona, né? Agora observamos, ó, a lâmpada está acesa, a luminária tem duas lâmpadas, a primeira está acesa e a segunda está acesa também, certo? E observem assim, eu tenho saídas diferentes, né? Aqui eu tenho o toString de uma lâmpada, aqui eu tenho o toString da luminária, né? Então aqui também está acontecendo um polimorfismo, nesse caso aqui, do método toString. O toString está sendo chamado, ora ele está chamando o toString de lâmpada e ora chamando o toString de luminária, né? Então o polimorfismo é um conceito básico e fundamental, e para entender ele eu tenho que entender herança, eu tenho que entender abstração, né? Eu tenho que entender uma série de coisas. Beleza, pessoal? Com isso eu encerro aqui esse vídeo. Eu vou colocar esses arquivos dentro do meu GitHub para vocês terem acesso, e o endereço vai estar nos comentários desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aí deve ter ficado um pouco longo, mas qualquer comentário, qualquer dúvida, vocês postem aí que eu vou tentar responder. Beleza?